Bom dia, queridos. Mais uma vez aqui, eu gostaria muito que vocês fossem abençoados, né, com essa palavra. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje, sim, também para os nossos dias, para a nossa vida, e como sempre, lendo uma palavra aqui na Bíblia, né? Eu gostaria de começar lendo, vai ser rápido, mas eu separei alguns versículos para nós estarmos meditando. Um tem a ver lá no Mateus 5:34. Mateus 5:34. Ok. Olha o que está escrito. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Essa é uma tradução da Bíblia Mensagem. É tão importante tudo que está escrito na verdade, mas o que nós separamos aqui hoje também, só esse versículo já daria para a gente fazer todo esse vídeo. Ele está falando aqui, né, que nós devemos prestar atenção no hoje e não no amanhã, para a gente não dispersar energia, para a gente não perder essa energia, de a gente ficar pensando em alguma coisa que a gente não vai dar conta de resolver, não temos como controlar o amanhã, não é isso? E nós precisamos de entender e colocar isso em prática, porque tudo na verdade que está na ciência está na palavra, só não está tão sistematizada como a ciência vem tratando o assunto, né? Mas quando fala, né, na ciência da ansiedade que vai gerar enfermidades, não só físicas, mas também psíquicas, né? Nós já observamos na palavra, que a palavra já nos diz para nós não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, não é isso? E você pode meditar também lá depois sobre isso aqui. E quando ela traz essa palavra sobre essa questão de não ficarmos pensando nas coisas que podem acontecer amanhã, nós podemos falar também acerca dos nossos pensamentos. O que, na verdade, nesse turbilhão de coisas que nos passa pela mente durante o dia, na verdade, durante pouco tempo, né, quantas coisas passam pelos nossos pensamentos. E muitas vezes as pessoas não têm noção que esses pensamentos vão estar ligados diretamente às suas emoções. É o que vai causar a sua emoção. Aquilo que ela está ali pensando vai causar a sua emoção. Isso vai afetar o seu bem-estar, né? O seu humor, vai afetar tudo na sua vida, né? Os nossos sentimentos, nós temos precisamos de ver aquilo que nós estamos sentindo e pensando, porque isso vai fazer todo um diferencial na nossa vida, em termos de qualidade de vida. Bom, uma das coisas, né, que eu sei que acontece muito em nossas vidas e a gente precisa prestar muita atenção para nós termos, sim, a gestão desse nosso eu, para que ele venha ter controle sobre a nossa mente e sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, é realmente verificar que tipo de pensamento está vindo, que tipo de coisa está ali vindo o tempo todo, ou, né, ruminando, a gente fica ruminando aquilo ali o tempo todo e não percebemos que aquilo está nos fazendo mal. Uma das coisas que eu anotei aqui, para a gente poder estar falando, é essa questão de sofrer com antecedência pelas coisas. É uma coisa tão assim, ficou normal, né? Ficou natural, como se isso tivesse que fazer parte de nós, sofrer com antecedência. Mas na verdade, Deus não nos criou assim para sofrer com antecedência, mas para confiar nele. Há uma diferença enorme, né? Há uma diferença enorme. E Deus, ele sabia o tanto que isso nos faria mal se a gente começasse a sofrer por antecedência, que ele ainda falou assim, o que agrada mesmo a ele é a fé. E a fé não tem essa preocupação, né, com essa
antecedência exagerada. A gente confia no amanhã porque confiamos que tudo está nas mãos dele e sabemos que ele vem para nos amparar também, independente se a situação é de morte, se a situação é de vida, mas nós precisamos de lidar com as situações, mesmo que elas não sejam fáceis, mas lidar no aqui agora, não antecedendo, sofrendo 2 vezes, 3 vezes mais do que aquilo que nós passaríamos, né? Pelo sofrimento, se for o caso. Uma coisa também que pode acontecer com esse sofrimento com antecedência é porque ele vai trazendo uma perda de energia para a pessoa tão grande que a pessoa acaba, dependendo da intensidade com que ela faz isso, né, e passa por isso, ela pode chegar no esgotamento psíquico, né? Um esgotamento mental, e isso é uma coisa assim que a medicina não fica alertando para isso, mas é uma realidade e nós precisamos nos preocupar, porque o esgotamento mental ele vai gerar muito mais outras coisas de doenças psíquicas, né, e no organismo, no físico também. Uma coisa também importante é da gente não desperdiçar essa energia, que poderia, na verdade, ser canalizada para uma coisa importante a se fazer. E não em coisas que não temos o controle sobre elas, ou se mesmo vai acontecer. Não é isso? Porque o sofrimento com antecedência é sofrer por uma coisa que a gente nem sabe, não tem garantia se aquilo vai acontecer ou não. É simplesmente um medo se aquilo vai ou não acontecer, querendo ter controle sobre tudo. Mas isso, na verdade, não tem condições. Outra coisa também que eu anotei aqui, que prejudica muito a nossa qualidade de vida, é as pessoas normalmente que ficam ali ruminando mágoas, sabe? Sabe aquelas pessoas que elas têm mágoas assim, de alguém, às vezes um motivo até justo, mas independente se justo ou não, a mágoa ela só vai fazer mal para a pessoa que está magoada. É claro que o ser humano ele vai sentir, é claro que o ser humano ele passa por essa dor, né, de ser magoado, mas ele precisa ter essa gestão sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento, de decidir o que ele vai fazer com aquela mágoa. E aí, nesse momento de decidir o que ele vai fazer com a mágoa, aí sim é o principal remédio que você mesmo se aplica. É o principal remédio que nós mesmos nos aplicamos quando nós decidimos por uma coisa favorável, quando nós decidimos perdoar aquele que nos magoou, tirar do nosso coração de fato, mesmo que fique a lembrança. Mas a lembrança não tem como a gente retirar, mas ela não vai ter o peso da mágoa. Ela vai ter apenas o peso de lembrança, mas que nós superamos aquilo. Usarmos também essa inteligência, sabe, emocional, de uma forma inteligente, como é mesmo a própria inteligência emocional. O que devemos fazer com isso, né? Por que devemos perdoar e não deixar que isso nos afete para o bem nosso mesmo, do nosso relacionamento, o relacionamento conosco mesmo? Vamos ficar muito mais felizes, livres. Porque aquelas pessoas que guardam mágoas, eu já atendi pessoas assim, né, até idosas, que guardaram mágoas a vida inteira. Você pode assim, imaginar o que seja isso? Passar uma vida inteira agarrada ao algoz. É a mesma coisa. É a mesma coisa de você trazer a pessoa que supostamente inimiga e ficar com ele o tempo todo. Dormir, levantar, sabe? O tempo todo. Não há inteligência nisso. Por isso, a palavra do Senhor é tão sábia. É a palavra mais inteligente que eu já conheci. E se você ler a palavra de Deus e praticá-la, você vai ver que você ganha tanta coisa para o seu bem-estar físico, psíquico, né, emocional. Então, assim, você ganha, espiritual, tudo. Fica um tratamento completo.
Só que muitas vezes nós não queremos obedecer ou praticar essa palavra, porque existe também o que a gente chama de perdas, que na verdade perdas daquilo que a gente nem tem consciência se é bom ou não para nós, né? E por que a gente deve abrir mão de certas coisas? É um padrão muito elevado, sabe? A palavra de Deus é um padrão muito elevado de sentimentos, de nobreza, de justiça, de juízo. E é uma coisa que a gente precisa todos os dias buscar mesmo, porque praticá-la é abrir mão de muitas coisas que a gente julga ser justo ou justa e não queremos abrir mão, né? Queremos fazer do nosso próprio jeito. Mas quando a gente compreende a eficácia dessa palavra em nós, a gente começa a abrir mão das nossas coisas para apropriar da prática dessa palavra e assim apropriar de uma saúde física, mental e espiritual também. É uma consequência. Eu quero ler também lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 6 e o 7. Bom, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Olha o que diz. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus corações em orações, permitindo que Deus os conheça. Então, isso aqui vale, né, para essa parte da ansiedade, de sofrer com antecedência, preocupar com tudo, né, preocupar, né, se ocupar antes das coisas que estão acontecendo com antecedência. E é muito importante que a gente tenha noção disso que está falando aqui, né? Para a gente não se afligir, sabe? Não se preocupar, mas orar. Porque essa relação nossa com Deus, essa intimidade que a gente pelo menos deveria estar buscando todos os dias ali com Ele, é que faz mudar todo o quadro, sabe? É que faz a gente ficar, na verdade, em paz, confiantes, seguros que, independente de qual seja a realidade enfrentada, Ele vai estar ali para nos ajudar, sabe? Isso é tremendo mesmo, né? Uma outra coisa também que a gente pode ler aqui é o que está escrito lá em Hebreus 12, 15, que vai falar exatamente do que nós acabamos de dizer agora. Lá em Hebreus 12, 15, olha o que diz em Hebreus 12, 15. Não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. O que seria essa erva daninha, né? Essa erva daninha pode significar essa mágoa, pode significar essa amargura nos corações. Pode significar essa coisa, né, que nós deixamos alojar em nossa alma e que contamina o nosso relacionamento, até conosco mesmo, sabe? Com o outro, e até mesmo com Deus, porque muitas vezes nós vamos culpar Deus por causa de muitas coisas que não tem nada a ver, né? E a nossa tendência é realmente jogar a culpa sobre o outro. Mas não assumimos esse lugar de responsabilidade de dar direção. Aquilo que fizeram conosco se é ruim, eu posso escolher fazer uma coisa boa para mim e desprezar aquilo que foi dito a mim. Eu não preciso apropriar daquilo como uma verdade para mim. E se há alguma coisa que realmente veio para me atingir, eu posso perdoar também e ter o controle ainda assim da situação. Como é o controle da situação? Me tornar livre. Tornar o outro livre. Então, o outro, ele não vai ter esse domínio sobre mim com aquilo que ele pode me dizer, me afetar de uma forma negativa. Porque eu sei os meus pensamentos sobre mim, eu sei quem eu sou em Deus e maior ainda os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Se eu tenho essa consciência, então tudo vai fluir de uma forma positiva para a minha vida, né? Mais livre, mais leve, mais saudável. E assim eu vou evitar o quê? Que esses espinhos possam arruinar o jardim, o meu jardim, o seu jardim, né? Quanto mais intenso isso, mais rápido acontece, não é isso?
Então nós precisamos de pensar de uma forma inteligente para obtermos todas essas coisas de que nós estamos falando aqui, porque tudo isso é uma consequência realmente. Uma outra coisa também que a gente percebe que as pessoas sofrem muito, se preocupam demais, é em mudar o outro. Gente, nós estamos assim, cansados de saber que ninguém muda ninguém, mas enfim, as pessoas não desistem de mudar o outro, de querer, né? Querer mudar o outro. E por que nós queremos mudar o outro? Não é isso? Por que nós queremos? Porque nós pensamos diferente ou porque nós queremos que ele seja diferente? Por que nós queremos mudar o outro? Não é? E sabendo que a gente não consegue mudar o outro, eu gostaria também de ler aqui lá em Gálatas 5, o versículo 25 e 26. Olha o que diz em Gálatas 5, o versículo 25 e 26. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Olha que coisa profunda. Já que a vida do Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia. Olha, a vida com o Espírito Santo não é apenas uma ideia. Não é apenas palavras soltas ao vento. Não é apenas sermões, né? Não é apenas, até mesmo vídeos, sabe? Postados. Mas a vida do Espírito Santo é o tipo de vida que vai trazer muitas coisas em nossa vida e mudar muita coisa em nós. Principalmente não querer mudar o outro, mas sermos para o outro generoso, generosa, né? Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso também são as coisas que diariamente eu trabalho em mim. Porque muitas vezes, quando a gente esquece, a gente já está lançando uma palavra para tentar mudar o outro, e aí a gente lembra e volta atrás e se desculpa. Olha, se desculpar também é uma coisa tremenda quando nós nos pegamos fazendo isso, porque isso é uma falta de generosidade com que o outro é. O outro ele vai mudar quando nós também tivermos uma vida que seja reta e justa mesmo, sabe? Que seja pelo menos compreensivos, né? Compreensivos e respeitosos em relação à vida deles, de outra pessoa. E aqui fala assim: suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Então, a vida do Espírito tem que ser a realidade em cada área da nossa vida, nos nossos relacionamentos com o outro, conosco mesmo. Tem que ser realidade, porque senão não estamos vivendo no Espírito Santo. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações. Olha que tremendo. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Uau! Todo aquele que quer mudar o outro, ele pensa ser melhor que aquela pessoa. E onde está a nossa verdade, ou mesmo dignidade de vida para poder não respeitar o outro? Ou, sabe, não fazer comparações. O outro é diferente de mim, eu preciso respeitar que ele seja diferente de mim. Você sabe que até mesmo eu crendo em Deus, se o outro não estiver crendo em Deus, eu tenho que respeitá-lo. Porque o fato de que eu creio em Deus não quer dizer que o outro que está ali do meu lado, ele tem que crer em Deus. Eu gostaria. Mas isso também não quer dizer que eu devo falar uma verdade ou citar onde é que eu tenho, né, esse conhecimento, por quê, mas não ficar ali todo dia pressionando esta pessoa. Não sei, a não ser que o Espírito Santo te leve com uma estratégia diferente para resgatar essa vida que não o conhece, que não é dele,
para Ele. Aí é diferente, você deve fazer isso. Mas eu estou falando de pressões aqui, de mudança de pessoas, como um casal tenta mudar o outro, amigos tentam mudar o outro. É muito comum entre casais, né? Um tentar mudar o outro. Mas nós precisamos de respeitar o outro, porque a nossa vida vai falar muito de nós, vai falar até do Deus que existe em nós, da vida no Espírito Santo que nós vivemos. A nossa vida vai dizer isso, através da nossa amabilidade, através da nossa bondade, palavras que venham para edificar e não para destruir o outro. Quando nós trazemos palavras para o outro para destruí-lo, para batê-lo, para denigri-lo, isso não tem nada a ver com vida no Espírito Santo. Então nós precisamos de cuidar muito disso. E aqui ainda acrescenta assim, temos coisas mais importantes a fazer na vida. É tudo isso que eu estou dizendo agora. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos vida e vida importante para Deus. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Isso aqui já se fez teoria, já se fez vídeos, já se fez tantas palavras que as pessoas até apossaram como sendo delas. Mas todas as pessoas que leem essa palavra sabem que aqui tem todo o antídoto para o desamor, para o ódio, né? Tem todo o antídoto para todas as formas, sabe, de enfermidades psíquicas, físicas, sabe? Nós precisamos de entender que essa é uma palavra que traz cura aos nossos corações. E uma das coisas também que a gente pode ver aqui, deixa eu ver aqui Mateus 7, 12. Mateus 7, 12. Ainda falando, né, a respeito dessa nossa relação com o outro. Olha que coisa tremenda. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Eu estou lendo Mateus 7, o versículo 12, capítulo 7. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. E então, faça o mesmo a eles. Gente, é uma coisa tão simples, parece, né? Mas não é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Ou que a gente pense, né? Então, vamos prestar atenção em toda essa palavra, porque nós precisamos de 3 coisas básicas para poder estarmos vivendo em harmonia conosco, com o outro e também com Deus. Primeiro, é ter uma vida autêntica, sermos nós mesmos, ao invés de nos deixarmos levar por aquilo que é aparências, por aquilo que é padrões, por aquilo que não tem nada a ver conosco, mas que a gente está assumindo para ser aceito. Então, é muito importante que sejamos nós mesmos, que possamos fazer as nossas escolhas e que, respeitando o outro, nós possamos também ser respeitados. E uma coisa muito importante nas relações, que vai contribuir demais, é sermos simpáticos. Olha, todo ser simpático, às vezes eu tenho até críticas, né, por pessoas que sorriem muito, mas olha, não tem nada mais lindo, maravilhoso do que as pessoas que são simpáticas, que têm um sorriso sempre. Estou falando que a pessoa tem que estar sempre sorrindo. Não, elas são autênticas também, mas que elas, nas suas relações, elas são mais simpáticas, né? Tem um sorriso agradável, acolhedor, aconchegante, fazendo com que o outro se sinta bem. E também, uma das coisas muito importantes é quando a pessoa ela é carismática. Quando a pessoa é carismática também, ela vai um passo além das pessoas que são simpáticas. Porque elas não só relacionam com o outro sendo simpáticas, mas elas se relacionam com o outro também com elogios, fazendo as pessoas se sentirem melhor. Não um elogio falso, mas tem muitas pessoas que, mesmo vendo uma coisa muito legal em alguém, ou bonita em alguém, elas sempre estão em silêncio. Elas nunca querem que o outro se sinta
bem, sabe? Mas, ou então não ligam para isso, não sei o que se passa na cabeça de cada um. Mas as pessoas carismáticas, elas normalmente, elas quando olham o outro, elas olham, né, e dão atenção devida para que a pessoa se sinta valorizada. E elas sabem também que valorizar o outro como elogio, seja numa comida que a pessoa está fazendo, esteja ali fazendo, seja na roupa que ela está vestindo, seja numa característica dela como pessoa, isso é muito legal. Então, além de ser simpático, ser carismático também é muito legal. E uma coisa melhor ainda, requer muito de nós, porque requer esse trabalho que é feito em nós, sermos também empáticos. A empatia vai falar muito desse amor de Deus em nós. Porque a empatia, essa capacidade nossa de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo, para liberar um perdão, para seguir em frente e para olhar para o outro e também pedir perdão, se desculpar pelo erro, dar chance ao outro de ser ele. E também, quando qualquer erro que ele possa, né, ver o outro, ele vai também reconhecer que errar é uma coisa que pode acontecer, mas que ele não perde os seus valores por isso. Ele vai trabalhar com a reconstrução desse outro. Então, esse sentimento de empatia é o sentimento mais nobre, vamos dizer assim. Ele está ainda nos padrões elevados dos sentimentos, porque ele vai fazer com que o outro se sinta bem, vai elogiar sim, com sinceridade, mas vai fazer com que o outro também seja reconstruído a partir de um perdão, a partir de palavras que o sustentem, que o levante. E isso que nós devemos fazer nas nossas relações. E essa palavra não é só para com o outro, é para conosco também. Nós para conosco mesmo, de nós para com o outro, e principalmente aquilo que nós recebemos de Deus, que nós podemos sempre semear e nós podemos espalhar, que é essa paz que vem dele, esse amor que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, e buscarmos uma vida autêntica para viver no Espírito Santo. Eu espero que você seja muito abençoado com esta palavra e seja aquele que vem ter a gestão dos seus pensamentos e assim dos seus sentimentos, das suas emoções. Um beijo. Deus o abençoe. Eu te agradeço muito se você também puder contribuir colocando o seu like aí embaixo, porque essa mensagem poderia chegar a muitas pessoas, né, que poderiam se beneficiar com ela. Fiquem com Deus. Com Deus.